O Cultivando Saberes de hoje está em Marechal Cândido Rondon e aqui do meu ladinho o prefeito Adriano Baques. Obrigada, prefeito, por nos receber aqui em Marechal e permitir que o projeto mostre um pouco das políticas do cuidado e de que forma elas se integram com as ações do cuidado com a saúde da população rondonense. Prefeito, nos conta um pouquinho sobre Rondon. Bom dia, Nelson, a todos que nos acompanham, né? Marechal Cândido Rondon é hoje um celeiro, né? É um município que cresceu muito nos últimos tempos, foi colonizado pelos alemães, italianos, polacos, aqui tudo que vieram, né? Migração do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E hoje é uma cidade de quase 60 mil habitantes, né? É uma cidade ainda que tem 3 mil quilômetros de estradas principais, ligando porque ela foi criada, né? Por setores, por estado ou por travessões, né? Onde que o produtor, é uma história onde todas as colônias de terra dá o contato com a água, né? Então, assim, porque aqui é um município que tem muita água, córregos, rios e assim por diante, e vertentes de água. Então, foi feito isso para poder o quê? Para poder as pessoas virem para cá mesmo, morar e construir. E hoje nós temos aí mais ou menos em torno de 1.400 produtores rurais, né? Que ainda moram no interior, né? Que mexe com a agricultura familiar ainda, muito ainda, que tem, dentro do orgânico temos mais de 40 em Marechal Cândido Rondon, que atende a merenda escolar, as duas feiras, que é a Feira Sabor e Arte e a Feira do Centro da cidade, que é a mais antiga, né? Então dá um suporte na venda e também no atendimento, junto com a SEMPRE, no atendimento à merenda escolar, que tem uma porcentagem boa, mas a gente quer chegar ao desafio aí na frente de ter 100% desse atendimento na merenda escolar, dando qualidade de vida, né? Principalmente para nossas crianças. E isso é importante também porque tem um passo importante da agricultura, onde nós temos o Marco Chaves, que é uma parte ambiental, né? Junto com o Diego, tem trabalhado essa parte também com os produtores. E estamos hoje, onde que é o Horto Municipal, que nós temos no nosso município, junto com ele temos hoje o orgânico, né? Então já está numa fase inicial aí com em torno de 1.500 quilos mais ou menos, 1,5 tonelada mais ou menos de produção, né? De orgânico por mês, aonde a gente busca na prefeitura, no CEMEI, nos postinhos de saúde, nos colégios, né? O orgânico e leva até lá para ter essa produção. E a gente quer avançar muito, né? Porque a gente tem um cuidado, né? Com a terra e com a produção para a gente mostrar por quê. Aí com isso também a gente tem o nosso lixão que vai ter uma vida útil mais longa, né? E a gente pode cuidar e tratar com mais carinho. Também temos aqui também a questão, quando a gente fala de celeiro, né? Marechal Cândido Rondon hoje, o oeste do Paraná aqui, dizendo, Marechal se encontra entre os 6 melhores hoje do Paraná em colocação, em produção, né? E diversificação. E hoje nosso oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon entra também nesse patamar. Nós somos por metro quadrado o maior produtor, né? Um celeiro de grão e também de proteína animal, né? Para exportação hoje, para alimentar o mundo, né? É isso aí. Muito bom, prefeito. Muito obrigada. E a gente vai mostrar isso um pouco mais, conversando com a secretária de Educação. Nós vamos conversar com a nutricionista para mostrar como essas políticas funcionam na prática. E a secretária de Saúde vai fechar a nossa conversa do Cultivando Saberes de hoje. Nos acompanha até o final. Estou aqui com o secretário de Educação, João Klein, aqui de Marechal Cândido Rondon, e nós vamos fazer uma conversa aqui sobre como as políticas da educação têm relação direta com as questões ambientais e o impacto na segurança alimentar e com isso na saúde da população. Não é, João? Claro. Aqui é a porta de entrada, a educação. Sim, uma satisfação eu se recebê-la aqui. Imagina. Em nosso município, na Secretaria de Educação e, sobretudo, com pautas ocupadas em apresentar resultados e também em gerar reflexões atinentes à educação, sobretudo nessa transversalidade com as questões ambientais e alimentares também. Então, bastante importante nós entendermos que todo esse movimento, ele inicia na educação. É lá na escola que, com um alimento de qualidade, com informação de qualidade também, as crianças podem ser os motores dessa transformação tão necessária que nós precisamos promover. São pecinhas básicas. São pecinhas básicas. Isso são mesmo. Pecinhas básicas. O município de Rondon, a gente ouve muito, e eu queria conferir isso contigo, que aqui a questão da formação pedagógica, enfim, nas escolas está presente pelo menos há 20 anos dessa conexão do cuidado com o meio ambiente. Desde a separação do lixo também na alimentação escolar, mas a questão da separação do lixo, a preservação de nascentes, o cuidado com o que a gente tem
na nossa natureza belíssima, né? Sim, por sinal, aqui está um dia lindo hoje, né? Sim, 20 anos ou mais. Eu estou no serviço público desde 2007 e quando eu entrei na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E nós já tínhamos várias atividades desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente em transversalidade com a Secretaria de Educação. Então, programas de seleção e separação de resíduos já remontam a mais de 20 anos. Eu lembro de um programa que nós tínhamos lá no passado, chamava Lixo Bom. Né? Quando ainda se tratava o resíduo como lixo, né? E ele propunha a separação dos materiais recicláveis como forma de gerar também um produto de renda para as pessoas. E outro ponto bastante importante, nós temos aqui em Marechal Cândido Rondon o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o sistema próprio de Marechal Cândido Rondon. Isso mesmo. Então é uma autarquia municipal e que sempre nós tivemos, a partir de todas as gestões do SAAI, nossa autarquia, programas voltados para a educação ambiental, falando sobre a importância da conservação, da proteção de nascentes, da proteção da água. Semana passada, por exemplo, a gente teve o encerramento de atividades com feiras de ciência desenvolvidas em algumas das escolas e elas pautando essa temática que é urgente, né? da preocupação com a qualidade da nossa água. Então, com certeza, assim, a gente vem de uma educação ambiental na rede municipal já de bastante tempo. E que assim, não é porque a gente está muito tempo nessa atividade que a gente pode descansar. Ela é permanente. Contínua e permanente. Isso mesmo. Muito bom. Secretário, nós vamos daqui para a nutricionista Jaciara conversar sobre nutrição escolar. Sim. Que é a questão da segurança alimentar que começa na mesa de casa, mas também na mesa da escola, no lanche, na merenda escolar. Se a gente tem aqui um município que é muito forte na produção agropecuária, a gente tem um município que também tem muitos agricultores familiares e a compra desse produto localmente também faz uma diferença enorme para o município, já que tu atua nas duas frentes, né? Já foi secretário de Agricultura e hoje está na... Sobretudo, assim, a gente tem um número significativo de agricultores, mesmo na agricultura familiar, a gente tem agricultura ostensiva. Sim. Na agricultura familiar, mas nós temos no município um grande número de produtores agroecológicos. E uma das ações da Secretaria de Educação, com o apoio da Jaciara e de toda a equipe de nutrição da nossa secretaria, nós temos, por um bom tempo já, investido significados recursos na aquisição de produtos da agroecologia. Esse modelo de compra direta favorecido através das políticas públicas do governo federal tem oportunizado que a gente possa tanto promover a alimentação saudável na escola, quanto também promover a renda dos agricultores, que são os produtores. Se não tiver produção, a gente não tem como consumir. Se não tiver consumo, não tem onde demandar a produção. Então, esse casamento entre a produção agroecológica e o consumo consciente também é algo bastante positivo, e aí terão a oportunidade de conversar com a Jaciara sobre isso. Sim, então vamos lá para a Jaciara. Vamos lá. E aqui estamos com a Jaciara. Obrigada, Jaciara, por receber o Cultivando Saberes. Jaciara é nutricionista aqui do município, mas muito mais do que nutricionista. Ela é pesquisadora, ela é estudiosa das questões ligadas às políticas ambientais e vai conversar um pouco conosco sobre isso. Com certeza. Sobre esse tema importante e que envolve toda a população, né? Sim. Embora a gente fale em segurança nutricional e alimentar das crianças, porque de primeira mão, quando a gente olha, nutricionista da educação, nutricionista do município, nutricionista da educação, é a garantia de que as crianças recebam alimentação saudável, alimentação orgânica, está dada, porque a gente tem servidores que atuam nessa área com muita capacitação, muita capacidade, e atuam inclusive organizando esse trabalho de bastidor para que a magia aconteça, digamos assim, né? Mas você também está atuando diretamente aqui nos conselhos, é uma pesquisadora, estava me contando que está fazendo pós-doutorado na área. Conta um pouco mais para a gente, Jaciara. Pois é, então, é como eu estava te falando, esse olhar integral que a gente tem que ter. Não adianta você pensar em alimentação escolar, ser um nutricionista que só vai olhar para aquilo.
Então, assim, a gente pensa nas famílias, a gente pensa na alimentação como uma questão social também. Então, é uma questão social, socioeconômica, né, na verdade, uma questão ambiental, uma questão cultural. Então, quando a gente olha todo esse aspecto, aí a gente pensa, o que garante o direito humano à alimentação adequada dessa população? Mais exclusivamente, o meu trabalho, é claro, foi para isso que eu fui, né, contratada. Hoje eu sou concursada pelo município há 13 anos, há mais de 13 anos. Então, nesse tempo todo, o foco principal foi promoção da saúde das crianças por meio de uma alimentação adequada, saudável e sustentável. Sim. Então, hoje, quando a gente fala alimentação, a gente não se propõe mais a trabalhar só questão de adequação e de promoção da saúde. A gente fala também em sustentabilidade. Com certeza. E aí, na sustentabilidade com todas as suas dimensões, né? Inclusive econômica, social, ambiental, cultural, né? Então, garantir isso é muito importante, Sim. né? E junto com isso, dentro da segurança alimentar e nutricional, vem também a soberania alimentar. E aí entra um trabalho também que deve ser feito junto com os agricultores familiares, e aqui no caso de Marechal Cândido Rondon, mais especificamente com agricultores familiares agroecológicos, né? E a minha história, então, está muito ligada a isso, nos últimos 13 anos, mas antes, como eu te disse, eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, morava numa cidade grande, não tinha noção, né, e nem dava a importância que deveria dar para as questões de produção de alimentos, para as questões de distribuição desses alimentos, nas questões de desigualdades, como essas desigualdades elas sociais e econômicas, elas podem influenciar na aquisição do alimento e como essa dificuldade de aquisição, ela pode influenciar na aprendizagem. Exato. Então, né? Vamos tratar de cada uma dessas dimensões da sustentabilidade, que a agroecologia e a segurança alimentar caminham juntas. Com certeza. Não é? Você também me dizia que não basta comprar da agricultura familiar, é preciso selecionar o que a gente compra para garantir a segurança alimentar e nutricional, mas também para pensar aqui, localmente, em quem são esses agentes que estão cooperando. Né? Aí a gente também fala de justiça social, né? E econômica. Essa justiça social começa quando eu, olhando para o meu local, eu verifico o que é produzido. Então, quando eu começo a fazer lá no início desse trabalho, a primeira pergunta foi: hoje, na época se trabalhava, fazia um cardápio e verificava o que daquele cardápio existe no município. Então, o primeiro passo foi mudar o cardápio e passar a pensar o contrário. O que o município tem que possa ser incluído no cardápio. Certo. E aí a gente começou a olhar mais para o local, por exemplo, colocando jabuticaba, a própria seriguela, né, cará, inhame, e aí trabalhando vocação agrícola local junto com as questões de sazonalidade. Trabalhando isso, a gente fez o quê? Fez com que o agricultor familiar conquistasse mais um espaço dentro da alimentação escolar, que foi a primeira política pública que a gente começou a trabalhar. Então, isso é muito importante, né? Essa integração, esse olhar que traz o desenvolvimento, porque a partir do momento que eu compro do local, eu estou instigando, além de uma alimentação mais adequada e saudável e sustentável, eu também estou fazendo com que haja desenvolvimento com geração de renda para o pequeno agricultor. Não é nem pequeno agricultor que a gente deve falar, né? Mas para o agricultor familiar. E o agricultor familiar, aqui em Marechal Cândido Rondon, a gente tem um destaque muito grande dos agroecológicos. Sim. Né? Então, lá no início, quando eu comecei a comprar, lá em 2012, no nosso primeiro contrato, nós tínhamos 2 famílias. Hoje, nós chegamos a mais de 40 e agora estamos com mais de 30. Pois é, estava querendo te perguntar sobre isso, essa questão de como incluir, porque tem alguns municípios que a gente sabe que tem os agricultores ali, mas precisa dar o passo além, precisa ter uma relação intersecretarias, interdisciplinar, eu diria até, para o diálogo com esses produtores que temos o capital social, ou seja, tem quem sabe produzir, mas talvez a gente precise o produto adequado e a variedade que a gente precisa trazer para a população, principalmente para as crianças na escola. Eu te digo que não é algo fácil.
tá? Então, assim, a gente precisou se especializar, a gente precisou aprender ao longo do tempo como fazer isso. Porque, por exemplo, hoje nós temos aqui 25 escolas contando com a APAE, e você pode chegar lá e numa você vai ter laranja, na outra você vai ter banana, na outra você... Entende? Uhum. Então, assim, a gente não padronizou, tipo, frutas, legumes e verduras, para que eu possa pegar 5 quilos de um, 10 do outro, juntar e mandar para uma escola. Ou garantir que aquele produto que está lá no campo possa ser todo colocado. Mas aí, às vezes, você vai ter que incentivar a pessoa a produzir mais de uma determinada coisa e menos da outra. Aí entra uma questão que eu acho que seria o primeiro... Se hoje nós tivéssemos o poder assim, vamos transformar para melhorar. É o nosso grande desafio, esse trabalho interdisciplinar. Entendi. Então precisaria juntar as necessidades do cardápio da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Agricultura, através de uma assistência técnica que desse esse suporte para fazer um planejamento de acordo com aquilo que nós precisamos. Eu adicionaria mais uma, se me permitir. Aí isso vai ter impactos na saúde. Na saúde, claro. Então aqui seria o início. Então o início o quê? A garantia desse direito, para que haja a promoção da saúde lá no final. Claro. Entendeu? Então, hoje, a assistência técnica é uma das coisas do nosso governo atual, é uma das questões que estão sendo discutidas. Trazer um técnico, né, para que trabalhe com a agroecologia, claro, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa compra. E ajudar no planejamento, porque não é fácil. Realmente, quando se diz que é um grande desafio comprar orgânicos, é mesmo. Sim. Né? Mas acho que tudo começa transformando isso numa política, como nós fizemos lá em 2016. Tá aí o ponto. E aí a gente tem as políticas que contribuem para garantir que esse trabalho possa funcionar, independente de quem sejam as gestões. Claro que cada gestão vai deixar a sua marca, mas independente de quem seja o prefeito, a prefeita no município, é fundamental, porque é uma política pública. Queria que você falasse disso e falasse também da política pública local aqui do PAA municipal, que está em construção, é isso? Na verdade, nós já temos a lei. Então, vamos começar. Vamos lá. Nós tivemos uma construção de política. Começou no governo federal. Né? Então, lá em 2013... o governo federal passou a colocar lá na lei, na nossa resolução, que rege o trabalho do nutricionista na alimentação escolar, que ele teria possibilidade de, comprando orgânicos, pagar 30% a mais. Ótimo. Então, naquele momento, que aí depende da vontade política, porque não era uma imposição, não era dizendo que tinha que ser assim, sim, mas que havia aquela possibilidade. Houve ali uma conversa com a secretária de Educação daquela época, solicitando, né, naquela época era a professora Marta, e eu solicitei para ela se eu podia comprar já pagando esses 30% a mais para aqueles que fossem certificados. Até porque incentiva. Né, para incentivar o quê? A produção de agroecológicos. E aí houve a autorização. Com essa autorização, é claro, um ano antes eu comecei avisando para eles, olha, ano que vem a gente vai começar a pagar mais 30%. E aí começou uma procura maior pela certificação. E a gente deu aquele tempo para aquelas famílias que ainda não eram certificadas virem, né, para o programa. Então ali se começou a criar um movimento, né, que foi muito importante para a formação da política, para a primeira política pública, que foi a de segurança alimentar e nutricional, implementada no município ali pelo ano de 2015, e a segunda em 2016, que foi a lei de orgânicos, né, a obrigatoriedade de alimentos orgânicos na alimentação escolar, que é exatamente aquilo que você falou, não era mais um programa de governo, e sim uma política pública. Né, do município. Desde 2016 para cá, a gente vinha pensando quais as outras formas de fortalecer essas políticas. Claro que a participação social ela é muito importante, né? Claro. Da sociedade civil, das organizações não governamentais. Então, não deixar esperando só pelo governo, mas também as pessoas se mobilizarem. E aí entra a importância dos conselhos. Do CONSER, né? Aqui no que caso. Aqui no caso, o nosso CONSER, ele sempre foi muito atuante. Então a gente sempre, mesmo naqueles momentos onde nacionalmente houve um enfraquecimento, eu posso dizer que
como eu participo do Conselho também estadual hoje de Segurança Alimentar e Nutricional, tanto o Estado quanto aqui no nosso município, a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho. Claro, com todas aquelas nuances dali da pandemia, aquelas dificuldades, mas nós conseguimos sim. E aí começamos a trabalhar já na busca pelo PAA municipal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra alimentos direto da agricultura familiar para fazer a doação. Aqui em Marechal a gente buscou um diferencial, né? Porque a maioria dos PAA, o que acontece? Você tem instituições socioassistenciais, você compra o alimento do agricultor familiar, né? O governo compra e repassa, ou seja, faz a doação para essas instituições socioassistenciais. Aqui em Marechal a gente já pensou em incluir a terceira secretaria, que foi a Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Agricultura, ela vai dar o subsídio, ela vai dar o apoio para a produção. Aí a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Assistências Sociais, elas vão ter o recurso para aquisição desses alimentos e distribuição, tanto para complementar o PA estadual que já existe, né? Então, para dar uma continuidade, complementar, porque às vezes o recurso que vem ele não garante essa distribuição para todos que precisariam, e ao mesmo tempo a gente também vai poder analisar, que é um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, desde antes de existir a lei, de um levantamento sobre a insegurança alimentar e nutricional nas escolas, para que a gente possa, com aquelas famílias que estão em vulnerabilidade, com aquelas crianças que estão em vulnerabilidade social, a gente poder enviar kits de frutas, legumes e verduras para essas crianças. Qual o impacto disso? Hoje, pelo PENAI, eu não consigo comprar toda a quantidade produzida dos agricultores. Ainda há um desperdício no campo. É uma pena, né? Que é uma pena. Quando a gente precisa que esses produtos cheguem à mesa. Exatamente. Então seria um novo canal de comercialização para o agricultor, reduzindo o desperdício no campo, gerando renda para ele, mas ao mesmo tempo promovendo a saúde através da alimentação adequada. Porque a gente sabe que hoje, por mais que os municípios tenham as suas políticas básicas, né, de proteção, de ajuda, de auxílio, né, ali para as famílias, ainda não há aquela questão assim de prioridade para a compra de vegetais. Sim. Então seria uma forma também de trazer esses alimentos para a mesa dessas crianças. Ainda está sendo implementada, né? Ainda não é uma política que já está sendo executada, tá? Mas vai fazer uma grande diferença. Uma grande diferença, porque é uma política que vai ter um grupo gestor, né? E vamos pensar na prática isso? Então, aquela pessoa que tem produção e que pode contribuir para essa política, o produto que está sobrando lá, ele não vai mais sobrar, porque você pode pegar ele fragmentado. Você pode pegar, ter os 5 pés de mamão produzindo lá, eu posso ter esses mamões chegando para a mesa daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social e segurança alimentar. Exatamente. E fora isso, também vai complementar, porque hoje qual é um grande problema que é colocado pelos agricultores? O governo federal nos auxilia muito colocando isso em forma de legislação, mas a legislação federal peca em uma coisa. Nós temos uma limitação de venda por ano. O agricultor familiar, por DAP, só pode vender 40 mil. 40 mil. Se eu já pago 30% a mais para o orgânico, tu me diz quanto, se isso não diminui em volume? Diminui, porque tanto faz ser orgânico ou não, é 40 mil. 40 mil. Né? Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos. Esses 40 mil dá ali, para mim, às vezes, para 3 meses para um agricultor. Então, aquela família é muito pouco para ele. E aí, o PAA, ele vem com mais um recurso que eu posso pagar e comprar um pouco mais daquela família. Suplementar. Ela vai suplementar a alimentação escolar. Então, eu posso aumentar ainda mais a compra da agricultura familiar para alimentação escolar. Né? Então, hoje, Marechal Cândido Rondônia se destaca simplesmente não só por comprar todo o recurso federal que vem, né, por aplicar esse recurso federal na compra da agricultura familiar, mas também por investir recursos próprios, né? Então a gente vem trabalhando aí desde 2022 há esse investimento de recursos próprios na compra da agricultura familiar via a compra direta. Eu queria conversar contigo ainda, esse é foco da minha pesquisa, do papel das mulheres. Eu tenho percebido que as mulheres
tem uma tarefa que eu chamo de resistência. Quando tudo está desandando, elas estão ali por conta do cuidado com a família, e é o que a gente também quer, né? Garantir a diversidade e os produtos saudáveis à mesa da sua família. De certa forma tem a ver com esse histórico da cultura de que as mulheres cuidam, mas tem a ver com ser resistência, de fazer diferente. Como as mulheres podem ser aliadas nessas políticas localmente? Claro que é importante que homens e mulheres participem, sim, mas me parece que elas têm uma relação um pouco diferente, porque elas, ao longo da história, já têm feito esse trabalho de preservar as sementes, preservar a biodiversidade, enfim. Queria o teu olhar de nutricionista, que atua aqui nessa tarefa, mas também de pesquisadora. Eu posso te dizer que, assim, mulheres, eu acho que elas têm uma facilidade maior em se unir, tá? Elas têm um olhar, porque elas cuidam. Esse olhar do cuidado faz com que você pense assim, o que é que eu posso, segurando a mão desse, ir adiante? Como é que eu posso fazer isso? Então eu vejo que aqui em Marechal Cândido Rondon a gente já teve um grupo de mulheres um tempo atrás que se uniram, e nós estamos retomando esse grupo, né? Porque, inclusive, nós estamos aí com um trabalho junto com a Secretaria de Turismo, não é um trabalho da educação, mas é um trabalho de segurança alimentar e nutricional junto com a UniOeste, né, com a professora Carla, que está tentando trazer não só capacitação, não é capacitação técnica que a gente quer que essas mulheres se sintam capazes de dizer assim, olha, eu já faço isso. Que elas se reconheçam naquelas falas de pessoas que, de pessoas que deram certo, né? Para que elas realmente pensem assim, nossa, como eu sou importante. Para que elas se vejam importantes dentro de todo esse processo. Então, hoje, quando a gente vai discutir, a gente coloca muito a mulher no centro, não porque o homem não seja importante, mas porque a mulher também, muitas vezes, ela se coloca atrás. E eu tenho dito isso para elas, vocês têm que vir para frente, porque a gente tem um diferencial, a gente sabe fazer coisas diferentes de homem, né? Então, assim, esse carinho, esse amor que a mulher tem, essa questão do cuidado, isso reflete no alimento que ela produz, né? E a gente sabe que né, essa questão ali, o que é comida, o que é alimento, e a comida ela vem mais com isso, com essa questão da cultura, com essa questão do amor, do afeto, das lembranças, né, do que aquele, uma relação direta, né, dessa relação traz, ela está ali naquela comida. Então não é simplesmente um alimento como mercadoria, né? A mulher, ela tem aquele cuidado. Eu lembro que a gente, em todo esse processo de construção, nós chegamos a fazer algumas feiras dentro das escolas, a gente faz muito isso. Então essas feiras dentro das escolas, a gente levava o agricultor para dentro da escola e as crianças podiam comprar do agricultor dentro da escola. Né? E aí nessa compra dentro da escola era muito interessante essa troca e como as mulheres se colocavam ali com vontade de fazer aquilo, sabe? Então eu vejo hoje muito isso. Nós temos aí mulheres que voltaram para o campo, como o caso de uma nossa agricultora que montou uma panificadora e hoje é uma panificado certificado como orgânico, né? A gente tem mulheres aí produtoras que têm prazer em trazer aquele alimento e sempre a gente vê que elas fazem uma relação com a família, né? E com aquilo que elas estão deixando. Eu costumo dizer assim, o olhar delas não é um simples alimento que eu estou entregando. Nenhum produto, né, que eu vendo. Elas estão fazendo aquilo com amor pelas crianças que estão lá na escola, para elas terem o melhor. É muito interessante. É muito interessante. Quando esse projeto das mulheres estiver bem ativo, que vocês estão organizando aqui, me chama. Cultivando Saberes volta e faz os registros, ouve essas mulheres também. A gente está tentando fazer isso junto com o Instituto de Agroecologia Gariaga Bier, né? Sim, que o Cultivando Saberes já entrevistou. Que são mulheres também que já fazem parte da alimentação escolar. Sim. Então a gente vai começar daí, claro, mas a gente sabe que isso aí pode ter, né, se ampliar. Pode, e deve, né? E deve se ampliar. E deve, né? Que legal. Jaciara, muito obrigada. Daqui nós vamos para a secretária
de saúde. Vamos falar com ela sobre os impactos dessa alimentação, dessas relações do cuidado com a população lá na saúde. Vamos para lá então? Vamos. Estou aqui com a secretária Marciane Speck. Isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a segurança alimentar e os impactos disso para a saúde, porque é aqui que vão cair os casos mais sérios, mas também é onde a gente tem a repercussão de quando as políticas andam sintonizadas, as políticas do cuidado andam sintonizadas, a gente pode ter uma redução ou não. Que programas ou que atividades Marechal Cândido Rondon vem desenvolvendo no sentido de prevenir, né, de fazer um processo do cuidado com a segurança alimentar para a gente ter impactos importantes na saúde da população. Professora Neuci, satisfação recebê-la aqui na Secretaria. Nós, enquanto administração municipal, em nome do nosso prefeito Adriano Baques e do vice Sauer, nós, de forma interdisciplinar entre a saúde, a educação e o esporte, tivemos já ao longo dos anos um projeto chamado Heróis da Saúde. A Secretaria de Esporte faz toda uma avaliação com as crianças lá nos educandários e, após identificação de alguma identificação em especial em relação a sobrepeso, questões alimentares, as equipes se conversam e agendam com a nutricionista e com a nossa equipe do EMULT aqui na Secretaria de Saúde. Além disso, a parte educacional também dentro desse projeto faz orientação da questão da alimentação escolar e outras demandas que são identificados aí a várias mãos. Então, o projeto Heróis da Saúde foi um projeto, né, inovador, construído e que deu grandes resultados. Então, prevenir, falarmos sobre hábitos alimentares, hábitos de vida saudáveis, com certeza. Quando nós olhamos para as crianças, a gente logo ali adiante vai diminuir os impactos diretamente para a área da saúde. E qual é o principal hoje, o olhar que nós temos que ter? Para a promoção, né? Promoção da saúde e a prevenção da doença. Também, para um outro olhar, nós temos a equipe do EMULT, uma equipe multiprofissional, que trabalha diretamente com os postos de saúde, com as equipes, fazendo palestras direcionadas aos grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, então rodas de conversa em sala de espera, conforme as necessidades de cada território no município, essa equipe é acionada e dentro das competências e habilidades entre psicólogo, nutricionista, assistente social, eles vão até nas unidades e fazem então essas orientações. Sempre no olhar de levar a boa informação, informações de qualidade para reduzir danos e prevenir com certeza aí logo ali adiante alguma não conformidade, alguma doença que possa estar surgindo. Muito bom. É isso.